Santana conosco, mas antes uma notícia importante que está repercutindo bastante neste momento, que tem a ver com uma decisão do governo federal em relação à Meta e à inteligência artificial. Reportagem aqui do Rafael Neves, falando que o governo federal mandou a empresa Meta, que é a dona do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, a suspender o uso de dados de usuários das plataformas para treinar os seus sistemas de inteligência artificial. Ou seja, o governo proíbe, então, a Meta de utilizar os dados de usuários para fazer o treinamento de IA. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados mandou suspender essa nova política de privacidade da Meta. Segundo a decisão que foi publicada hoje no Diário Oficial da União, a empresa fica sujeita a uma multa de R$50 mil se não cumprir a determinação em um prazo de 5 dias úteis. Essa decisão impede que a Meta use dados dos usuários para treinar suas ferramentas de inteligência artificial. Existem indícios de uso de dados pessoais com base em hipótese legal inadequada, falta de transparência, limitação aos direitos dos títulos e riscos para crianças e adolescentes. Essa nova política da Meta, que é dona de WhatsApp e também de Facebook, entrou em vigor no dia 26 de junho, recentemente. E segundo o governo federal, a empresa não prestou informações sobre as possíveis consequências da mudança. O órgão afirma que os usuários podem recusar o uso de seus dados pessoais, mas que a Meta impõe obstáculos excessivos e não justificados. A Meta quer usar os dados dos usuários para treinar os seus sistemas de inteligência artificial generativa. A IA generativa, como é chamada, ela permite a criação de conteúdos como imagens, vídeos, músicas e por isso quer justamente os dados dos usuários. A empresa já estava na mira do Instituto de Defesa do Consumidor. No dia 26, o IDEC notificou autoridades federais para denunciar a violação dos direitos básicos do consumidor com o uso de dados dos usuários. Em nota, a Meta criticou a decisão do governo federal e informou que vai esclarecer as dúvidas do órgão. No comunicado que foi enviado aqui para o UOL, a empresa afirma que cumpre as leis de privacidade e regulações no Brasil e que a medida dessa associação, do governo federal, atrasa a chegada dos benefícios de inteligência artificial para o público brasileiro. Olha que situação aí complexa, hein, ô Josias? Você acha que o governo está certo em intervir nesse sentido? Quer dizer, mandar a Meta suspender o uso dos dados pessoais das pessoas para treinar a inteligência artificial e, por outro lado, a empresa diz que isso pode atrapalhar o usuário brasileiro de conseguir ter melhores resultados com o uso da inteligência artificial. O que na prática as empresas estão fazendo, Fabiola? Empresas como Instagram, Facebook, elas captam informações que estão disponíveis nas plataformas digitais. É algo que os departamentos de recursos humanos das grandes empresas, quando se defrontam com a necessidade de selecionar candidatos para os seus quadros funcionais, fazem também. Vão lá no Instagram, nas redes sociais das pessoas para tentar traçar um perfil. Quem é essa pessoa? E hoje, a sociedade moderna, as pessoas que convivem com essa modernidade, elas expõem os seus dados pessoais nessa vitrine digital. E há uma grande discussão sobre isso. O Brasil está, infelizmente, atrasado nesse debate. Então, essa decisão do governo, ela pode ser inócua. Como é que o governo vai fiscalizar? Está usando ou não está usando os dados que estão disponíveis nas redes sociais para treinar as ferramentas de inteligência artificial? Esse debate já está muito mais avançado em países da Europa que têm tentado administrar este processo. É um processo incontornável, inevitável, mas que no Brasil tem sido facilitado, por assim dizer, pela ausência de legislação ou pelos vácuos que estão presentes na legislação de que dispõe o país. O Congresso Nacional se recusa a legislar. Tivemos agora um caso recente em que a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, teve que fazer as suas próprias regras para regulamentar o uso da inteligência artificial durante a campanha municipal deste ano, porque não tem lei, né? E está lá
Na prática, o TSE está legislando nessa matéria por meio de resoluções. Aí vem o governo e diz: não vai ser permitido o uso dessas informações para o treinamento dessas ferramentas de inteligência artificial. As empresas vão respeitar isso? Vai haver uma negociação qualquer que leve ao estabelecimento de regras que tenham bom senso, porque o processo é inevitável, a inteligência artificial está aí, os dados estão disponíveis, as pessoas estão fornecendo esses dados graciosamente. Há uma discussão, Fabiola, mal comparando, por analogia, pode-se comparar uma coisa com a outra. As plataformas digitais utilizam material jornalístico sem pagar nenhuma importância às empresas jornalísticas que produzem esse material. E é um material que custa caro. Produzir jornalismo profissional não é uma coisa barata. Na Austrália, impuseram às plataformas uma legislação que as obriga a remunerar as empresas jornalísticas. Aqui não, aqui elas se apropriam do conteúdo jornalístico na galega, na mão grande, e não dão a menor satisfação. Então, há uma deficiência, há um déficit de legislação nessa matéria no Brasil, Fabiola. Então, eu não sei se a decisão a decisão tomada em relação à inteligência artificial, nesse despacho aí, se ela vai surtir efeito ou não. Porque ela não obriga essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, falta a ela ferramentas jurídicas que façam com que a sua decisão, a sua deliberação, seja seguida pelas plataformas digitais. Então, eu tenho muita dúvida sobre uma ordem como essa, Fabíola. Vai ser cumprida ou não? E não tenho nenhuma dúvida quanto à debilidade em que o Brasil se encontra nesse assunto, por falta de uma disposição do Congresso Nacional de legislar, de uma disposição do Executivo de enfrentar esse problema como ele deveria ser enfrentado e de uma disposição do Judiciário de utilizar as ações que estão lá tramitando no Supremo Tribunal Federal para começar a